Amigos exploradores das sombras, prepare-se para explorar o desconhecido em sombras e segredos esquecidos e sombrios. Descubra histórias ocultas, mistérios sombrios e segredos esquecidos que irão mexer com sua mente e desafiar sua coragem. Se você gosta do inexplicável, inscreva-se e venha desvendar o que está além da escuridão. A vila de Pirapitingui, localizada no município de Itu, São Paulo, possui uma história rica e complexa, marcada por eventos significativos e envolta em mistérios e lendas que permeiam sua existência. Nasceu em torno da estação ferroviária da Estrada de Ferro Sorocabana, em 1897, e com a criação do Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes, conhecido como Asilo Colônia de Pirapitingui, inaugurado na década de 1930, sendo uma das maiores do Brasil. A iniciativa visava isolar os pacientes para evitar a propagação da hanseníase, refletindo as práticas de saúde da época. A colônia contava com infraestrutura própria, incluindo hospitais, escolas e residências, formando uma comunidade autossuficiente. Com o avanço da medicina e a redução dos casos de hanseníase, a colônia foi desativada na década de 1960. As instalações foram abandonadas, e o local permaneceu em estado de deterioração por décadas. Recentemente, esforços têm sido feitos para preservar e revitalizar a área, reconhecendo seu valor histórico e cultural. A desativação e o abandono da colônia deram origem a diversas lendas e mistérios que cercam a vila de Pirapitingui. Moradores locais e visitantes relatam experiências sobrenaturais, como aparições de figuras fantasmagóricas e sons inexplicáveis durante a noite. Essas histórias alimentam o imaginário coletivo e atraem curiosos interessados em explorar o local. Além disso, a arquitetura deteriorada e os espaços desabitados contribuem para a atmosfera misteriosa da vila, tornando-a um ponto de interesse para aqueles fascinados pelo sobrenatural e pela história esquecida. A vila de Pirapitingui, escondida entre as colinas de Itu, é mais do que um lugar marcado pelo tempo, é um território de ecos e sombras. Como um refúgio forçado para os portadores de hanseníase, tornou-se um palco de sofrimento, resistência e segredos. Seus antigos prédios, hoje em ruínas, ainda guardam os murmúrios de quem foi separado do mundo por muros e preconceitos. Entre as árvores retorcidas e a névoa constante, surgem lendas sobre espíritos inquietos, guardiões de um segredo que jamais deveria ser esquecido. O que aconteceu entre aqueles muros há muito foi enterrado, mas em Pirapitingui, o passado nunca repousa em paz. Agora, algo desperta novamente na vila. Algo que pode mudar tudo o que sabemos sobre sua história. Ou seria apenas mais um eco de sua alma inquieta? Isabela sempre ouvira falar sobre a misteriosa vila de Pirapitingui. Histórias sussurradas por velhos moradores de Itu, entre sorrisos disfarçados e olhares desconfiados. Quando se formou em História, ela decidiu que aquele lugar seria o primeiro item da sua lista de pesquisa. Mas ninguém jamais tinha se atrevido a entrar de noite. E, curiosamente, isso foi o que mais a atraíra. Ela se juntou ao seu amigo André, um jovem jornalista, conhecido pela coragem e pelo gosto pelo desconhecido. Juntos, chegaram ao local durante a tarde. O sol ainda brilhava, mas a vila tinha uma atmosfera estranha, como se algo se escondesse nas sombras das construções abandonadas. A entrada da antiga colônia de leprosos estava marcada por um portão de ferro enferrujado, com as letras Vila Pirapitingui quase apagadas. Isabela sentiu um calafrio ao atravessar a entrada. Havia algo incomum no ar, uma sensação de que o tempo ali era diferente. André, armado com sua câmera, começou a registrar cada detalhe, enquanto Isabela se aproximava de um prédio maior, de onde se podia ouvir o eco do vento entre as paredes quebradas. Foi lá que ela encontrou um diário antigo, empoleirado sobre uma mesa quebrada. Ela o abriu com cuidado, e os primeiros escritos que encontrou foram: Se você está lendo isto, saiba que o tempo não é seu aliado.
Há mais neste lugar do que você pode imaginar. A escrita era de Tiago, um antigo morador da colônia, e as páginas seguintes falavam de acontecimentos estranhos e de uma promessa de algo que nunca deveria ser desenterrado. É isso que procuramos, disse Isabela, com os olhos brilhando de excitação. Mas André estava mais cauteloso. Tem algo errado aqui. Essa história não parece terminar bem. Isabela, movida pela curiosidade, ignorou o aviso e continuou a leitura. A partir de então, os relatos ficaram cada vez mais sombrios, vozes que vinham das paredes, sombras que se moviam sozinhas e um espelho que refletia algo além do que estava na frente dele. Enquanto exploravam os corredores, um barulho vindo de um quarto escuro chamou a atenção de André. Ele acendeu a lanterna e, de repente, uma figura apareceu diante deles, um homem magro, com um semblante pálido e olhos vazios. Ele não dizia uma palavra, mas seus olhos pareciam pedir ajuda. Isabela, desconcertada, tentou se aproximar, mas André a puxou para trás. Ele não deveria estar aqui. Isto é um fantasma ou algo pior? O homem estendeu a mão em direção a Isabela, e um sussurro gelado escapou de seus lábios. Eles não devem saber. De volta ao prédio principal, Isabela encontrou o espelho descrito por Tiago. O reflexo mostrava não o que estava na frente dele, mas um grupo de pessoas, algumas com roupas de época e outras com características deformadas. A imagem era distorcida, como se algo quisesse atravessar a barreira do espelho. Não, isso não pode ser real, sussurrou Isabela, com os olhos arregalados. Nesse momento, o espelho parecia pulsar, emitindo uma luz fraca e azulada. Isabela e André foram repentinamente envoltos por uma sensação de vertigem, e o tempo parecia parar. O espelho agora mostrava cenas do passado da vila, pessoas vivendo ali, trabalhadores lutando contra uma doença, mas também escondendo segredos que não deveriam ser revelados. A imagem de Tiago, deitado em uma cama de hospital, apareceu por um instante, olhando diretamente para Isabela com uma expressão de aviso. Antes que pudessem reagir, o espelho se quebrou. Vidros caíram sobre o chão, mas o reflexo ainda estava lá, como se o espelho continuasse existindo em outra dimensão. Isabela, em choque, leu as últimas palavras do diário de Tiago. O espelho não é só um reflexo. Ele é uma porta, uma janela entre o presente e o passado. O que você vê não é o que realmente é. Cuidado com o que você desenterra. Antes que pudessem deixar a sala, o homem magro apareceu novamente, mais próximo, como se estivesse tentando alcançá-los. O sussurro se intensificou. Eles estão vindo. Você acordou o que não deveria. Isabela e André correram em direção à saída, sentindo a pressão do ar aumentar atrás deles. Quando atravessaram o portão, o sol já havia se posto, e a vila ficou em completo silêncio. Isabela e André nunca mais voltaram à vila de Pirapitingui. Mas Isabela, anos depois, ainda revisava o diário de Tiago e o vídeo que André fizera, tentando entender o que realmente havia acontecido naquele lugar. Enquanto escrevia sobre o que encontrara, sentiu uma sensação estranha. Olhou para o espelho de seu escritório. Por um segundo, achou que viu uma figura atrás de si, mas ao se virar, nada havia. E então, ela se lembrou das palavras de Vicente: o tempo não é seu aliado. Cuidado com o que você desenterra. Talvez, o maior mistério de Pirapitingui fosse o que não estava visível aos olhos. Os ecos de Pirapitingui ainda sussurram segredos que poucos ousam desvendar. O que você faria se fosse chamado por essas vozes do passado? Teria coragem de responder? Este foi nosso encontro de hoje, valentes exploradores das sombras. Antes de partir, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, pois há muitos mistérios ainda por revelar, e você não vai querer perder o próximo capítulo.
Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho. Compartilhe. Siga-nos no Instagram.